Olá, mais uma vez. Estamos aqui para falar sobre o suicídio. Estamos no mês de setembro, considerado o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção e combate ao suicídio. E hoje eu gostaria de trazer ao conhecimento alguns sinais que mostram se o sujeito ou se você está com ideações suicidas, pensamento suicida e até o desejo pela morte. É importante que, se você não tem ideações, pensamentos suicidas, mas esteja em alerta, pois você pode estar ao lado de alguém que está em intenso sofrimento, pensando na morte, na possibilidade de tirar sua própria vida. Bom, uma pessoa, quando ela pensa na morte, não é algo repentino. É algo que ela já vem pensando ao longo de um período de tempo ou ao longo da vida. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Não existe uma faixa etária específica para que o suicídio ocorra. Existem dados muito interessantes, inclusive preocupantes, da quantidade de pessoas que têm cometido suicídio atualmente. Um dos dados que eu gostaria de trazer é dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, onde foram registrados em 2010 37.500 casos de suicídio. Isso é um alerta mundial para que possamos cuidar da vida. Eu gostaria de trazer, por exemplo, alguns sinais de alerta mentais e emocionais de uma pessoa que se encontra com pensamentos, com ideações suicidas. Alguns deles, as pessoas suicidas, elas invariavelmente remoem questões do passado, se lamentam com muita frequência pelas perdas, se sentem injustiçadas pelo mundo ou por pessoas. E com muita frequência elas falam sobre essas injustiças, elas falam sobre seus fracassos, sobre suas derrotas e pensam muito durante um bom período do dia sobre essas perdas, esses fracassos, sobre essas falhas. Normalmente elas se sentem desesperançadas. São pessoas que não falam com prazer da vida, olham para o futuro e não percebem o futuro. Elas simplesmente se percebem sem perspectivas de um futuro melhor ou sem perspectivas de futuro nenhum. É como se percebessem que não vão estar presentes logo mais. São pessoas desesperançadas. Normalmente elas se veem no decorrer da vida ou no decorrer de um período de tempo, incapazes de dar conta do seu viver, incapazes de dar conta de conduzir a sua vida. Elas se angustiam e sofrem por essa incapacidade. As pessoas com tendência suicida, normalmente, elas descrevem um pensamento anevoado, é como se elas não conseguissem perceber o que pensam. Elas estão no mundo, mas os seus pensamentos estão embotados. Elas não conseguem se perceber vivendo aquela situação, vivendo aquele momento. Outros sinais são as emoções. Todos nós podemos reconhecer pessoas que estão emocionalmente fragilizadas e por isso pensam e tendem a optar pelo suicídio. Elas normalmente sofrem alterações de humor extrema. Uma pessoa que era alegre, feliz, divertida, gostava de estar com outros, de repente passa a se isolar, não gosta mais de sair, quer ficar sozinha, com muita frequência acaba se isolando de todos os ciclos sociais. Elas experimentam sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, às vezes não por uma pessoa específica, às vezes pelo próprio mundo. Se sentem injustiçadas por tudo o que aconteceu na sua vida e culpam o mundo pelas suas mazelas, culpam o mundo pelos seus fracassos e culpam muitas vezes a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Elas normalmente sofrem altos níveis de ansiedade. São pessoas que estão em intenso momento ansioso, estão sempre ansiosas, além de se irritarem com muita facilidade. Essa irritabilidade não é algo incomum, pois o sujeito, como se percebe sem condições de dar conta do seu viver, isso lhe causa uma irritação. Qualquer coisa que lhe falem já lhe tiram da sua normalidade de comportamento.
Se sentem irritadas não com os outros, mas consigo mesmas por não dar conta de viver, por não dar conta do seu sofrimento. Normalmente são pessoas que se sentem solitárias, isoladas do mundo e de todos, por se perceberem, o que não quer dizer que é algo real, que de fato aconteça, pois a pessoa pode estar envolvida com várias pessoas, mas ela se percebe sozinha. Então, nesse caso, a pessoa se isola, mesmo estando rodeada de pessoas, porque ela se percebe solitária, ela se percebe em um estado de solidão intenso. Também relata sentimentos de humilhação e vergonha. Elas sempre se autodenigrem, estão falando mal de si mesmas, de quanto se sentem humilhadas, de quanto se sentem envergonhadas. Elas ficam muito frágeis a toda e qualquer crítica, pois já fazem críticas muito excessivas a si mesmos, né? Já se culpam pelas perdas que tiveram. Alguns avisos verbais que são muito importantes. Você talvez vai poder se perceber em alguns desses avisos, ou você pode ter percebido que alguém próximo de você já falou frases como as que irei falar agora. Cada uma dessas frases é a emissão de um comportamento, de um pensamento suicida e nos traz um alerta. É como se fosse um gatilho. Acorde, porque essa pessoa está correndo risco de vida. Ela está tentando tirar a sua própria vida. É natural que nós, enquanto seres humanos, queiramos viver. Pensar na morte é contrário ao ser humano. Uma pessoa que pensa na morte é porque ela está em intenso sofrimento, não está em suas capacidades mentais naturais, normais ou saudáveis. Então, alerto você para algumas dessas frases. Fique atento para as pessoas ao seu redor ou até mesmo para si. Perceba se você já teve pensamentos ou falou coisas do tipo. Por exemplo, a vida não vale a pena ou nada mais importa para mim. Para que viver? Não ficarei magoado mais, pois não estarei mais aqui. Vão sentir a minha falta quando eu me for. Ou, talvez ela fala, você se sentirá mal quando eu me for. Parece soar como uma ameaça, mas é um pedido de socorro. Não aguento a dor. Ou, eu não consigo lidar com tudo isso. A vida é muito difícil. Eu estou tão solitário que eu preferiria morrer. Eu preferiria a morte. Você, a minha família, meus amigos, a minha namorada ou namorado ficarão melhor sem mim. O mundo seria melhor sem mim. Da próxima vez, eu vou tomar remédio suficiente ou vou dirigir com mais velocidade para que isso acabe de uma vez, né? Para que esse serviço fique bem feito ou para que esse serviço de fato tenha um fim. Não se preocupe, eu não vou estar por perto para ver o desenrolar dessa história ou o desenrolar desse acontecimento. Quando a pessoa fala isso, é importante você investigar. Como assim você não vai estar por perto? E ela vai te dizer alguma coisa sobre o que ela está pensando. Ah, sei lá, o dia de amanhã não me pertence, vai que eu esteja morto, né? A gente só precisa estar vivo para morrer. Frases desse tipo já é um alerta de que essa pessoa possa estar tendo ideações suicidas, pensamento suicida. Não se preocupe, eu não vou estar por perto para ver o desenrolar disso, como já mencionei. Eu não vou te atrapalhar por muito tempo. Não se preocupe, logo logo você vai se livrar de mim. Não me entende, ninguém me entende. Ninguém se sente como eu me sinto. Ninguém compreende a minha dor. Eu sinto como se não houvesse saída. Ou, a pessoa pode dizer, não há nada que eu possa fazer para melhorar isso. Parece que a minha vida não tem mais sentido. Para que continuar vivendo? Eu estaria melhor morto ou eu queria não ter nascido. Essas são algumas frases que servem de alerta e um fator primordial é o isolamento social. Verifique se essa pessoa mudou de humor, se era uma pessoa muito alegre, extrovertida, trabalhadora, não gosta mais de ir a locais sociais, com frequência se isola e ainda emite esse tipo, todas ou algumas dessas frases. É um alerta para você. Caso você já tenha tido pensamentos como esse, caso você esteja pensando em abandonar esta vida, porque você não vê um outro meio de sobreviver a tudo, eu quero lhe dizer que existem profissionais especializados em situações como essas e podem te ajudar a ver o mundo de outra perspectiva. Eu peço a você que lhe permita, lhe dê mais uma chance de olhar o mundo de uma outra forma. Talvez você tenha passado uma vida toda tendo pensamentos como esse, pensando em não ter nascido ou não existir mais. Mas eu quero lhe dizer que a vida pode ter um significado melhor.
Você precisa se desafiar, você precisa permitir conhecer como pode ser a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E caso você conviva com alguém que já emitiu algumas dessas frases ou apresenta comportamento suicida, busque ajuda. Uma das formas é você conversar de forma franca com essa pessoa. Não finja que você não entendeu. Não finja que você não está percebendo esse isolamento ou essas frases que são frases que demonstram ideação suicida. Seja direto. Fale com a pessoa. Eu percebo que você está tendo alguns pensamentos de morte. Você está tentando se matar? Você está pensando no suicídio? Seja sincero e direto ao ponto. E caso essa pessoa responda afirmativamente, busque o apoio da família, oriente a família, fale sobre isso e oriente essa pessoa a buscar um auxílio profissional. Nós precisamos combater o suicídio. Muitos já perdemos pessoas que amamos. Muitos conhecem alguém que já morreu e não se permitiu dar uma segunda chance à vida. Convido você a assistir esse vídeo, a também a divulgar esse vídeo, para que outras pessoas estejam alertas a estes sinais e possamos juntos combater o suicídio que tem levado tantas vidas, tantas pessoas e desfacelado tantas famílias.